Meu nome é Roberto Veloso, eu nasci em Curitiba no dia 5 de agosto de 1938, um dia frio e chuvoso. Meus pais eram Gaspar Veloso e Dulce Gonçalves Veloso. Eram uma família de professores. Tanto meu pai foi professor de sociologia, como minha mãe era professora e minhas tias todas eram professores. De modo que a origem que eu tenho maior é de professores na minha família. Inclusive meu tio e minha tia, um tio que posteriormente foi governador do estado, Pedro Pardigão de Souza, também era professor, casado com uma tia minha professora. Meus avós eram parte da Itália, parte de Portugal e parte da Alemanha. As minhas avós maternas e paterno eram alemães de Ansa Humboldt, que hoje chama-se Corupá, em Santa Catarina. E minha avó materna era também de Santa Catarina, não lembro o nome, mas de origem italiana. E meu avô era português, de modo que a família é uma família que os homens eram de Curitiba, as mulheres eram de Santa Catarina, nos avós. A minha infância foi interessante, porque eu nasci no ano, e no ano seguinte iniciou a Segunda Guerra Mundial. E tem uma coisa muito interessante. Na época, meu pai era diretor-geral de educação, que hoje é secretário de educação, e aí, em 1939, houve a invasão da Polônia por parte da Alemanha, e meu pai, então, fez uma manifestação muito grande contra os nazistas, e, na época, ele pediu demissão do cargo que tinha como diretor de educação. De modo que, imediatamente saiu, houve aquela manifestação. Posteriormente, ele foi até condecorado pelo governo da Polônia com uma condecoração muito importante chamada Polônia Restituta. Logo após, ele ficou desempregado, voltou para o seu escritório de advocacia, que ele era advogado, começou a trabalhar, e nesse período é que eu fui crescendo. E as primeiras... Curitiba era uma cidade pobre, muito pobre, e durante a guerra faltava tudo. Não existia trigo, não existia petróleo, não existia borracha, não existia nada dessas coisas. De modo que eu, então, fui... já em 1900, quando eu iniciei o curso primário, fui no Grupo Escolar Professor Cleto, que fica aqui na Rua Visconde de Nácar, e ali eu iniciei os meus estudos nesse Grupo Escolar Professor Cleto. E, ao mesmo tempo, eu fui matriculado na Escola de Música e Belas Artes para fazer um curso de piano. E me formei, lá foi a minha primeira formatura, eu me formei em teoria musical. Agora, quanto a piano, tem uma coisa muito interessante. Eu estudava muito piano, mas não dava para o negócio. Um dia, então, meu pai disse o seguinte para minha mãe: olha, o menino está mais para carregar o piano do que para tocar. Aí eu desisti dessa área artística, naturalmente desisti dessa parte, mas saí já com uma formatura em teoria musical. Fiquei muito ligado à área de música, como fiquei também muito ligado à área de artes plásticas, porque meu pai era amigo de todos os pintores e os intelectuais todos do Paraná, e então eu convivia com todos esses, e nós temos em casa quadros do Viaro, do pai do Anderson, que é o pai da pintura paranaense, e de outros. Tem um quadro meu de menino, feito pelo Franz Leben, que era um pintor importante aqui, de modo que eu convivi muito com essa gente. E aí terminei o grupo escolar Professor Cleto e fui da primeira turma do Colégio Estadual do Paraná, onde eu me formei. Eu entrei em 1950 e me formei em 56. Foi a primeira turma de um colégio novo, ali na atual Colégio Estadual do Paraná.
Ali eu fiz minha formação. Tal. Depois tem umas coisas interessantes. Em 1956, isso. Em 1955, eu já participava de movimentos políticos, etc. E então fui de um comitê pró-Juscelino Kubitschek de Oliveira para presidente da República. E tenho hoje no meu gabinete um quadro grande, assinado por ele, agradecendo a minha participação na campanha como presidente do Diretório Acadêmico do PSD do Paraná. Tenho hoje, onde eu trabalho, tenho esse quadro com a assinatura dele. Posteriormente fui morar em Brasília, onde ele foi o fundador. Uma coisa muito interessante. Aí, aqui no Paraná, ainda me formei como monitor de clubes agrícolas. E tenho um diploma, então, da área de agricultura. Mas aqui é muito interessante, porque aqui participei de algumas campanhas políticas como jornalista, porque eu me formei, posteriormente, eu estudava jornalismo e me formei na Faculdade Católica da PUC daqui, e na primeira turma também de jornalismo. E fui trabalhar no Departamento de Turismo e Divulgação como repórter. E lá eu fiz diversas viagens eleitorais, eu fui para o interior acompanhar apurações que eu acompanhava e trazia os mapas vindo de ônibus e chegavam antes. Hoje a eleição é apurada minutos depois. Esse não, eu ainda pegava um ônibus e levava para a Gazeta do Povo, onde o Bugiat, sobrinho, era o diretor, e aí em primeira mão tinha o resultado da eleição nos municípios, etc. Então, participei também de uma coisa muito interessante. Me escalaram para procurar ir em umas manobras militares, eram em 3 barras, eu entendi 4 barras, eu morava com a minha avó, achei que eu ia e voltava de tarde, mas não era em 3 barras. 3 barras fica em Santa Catarina. E então um jipão do Exército me levou lá, junto com um padre capuchinho que ia indo para lá, e lá eu fiquei 10 dias acampado, sem minha avó saber da minha existência. Não existia telefone, só existia um rádio do quartel-general, e as manobras eram do 3º Exército, lá em Santa Catarina, com tudo que existe, canhões, etc., tinham aviões e tal. Posteriormente, o comandante da região mandou à Gazeta do Povo um elogio muito grande, que eu tive o espírito olímpico e tal. E eu fui para esse acampamento só de manga curta. Fazia um frio e chovia o tempo inteiro. Mas aprendi muita coisa, porque lá foi um local interessante. Foi no Brasil onde a Companhia Lambert retirou 10 milhões de pinheiros em 6 ou 7 anos, uma coisa desastrosa para o país. E eu então comecei a entender como é que funcionavam essas empresas, etc. E tal. Tudo. Fui também à inauguração, primeiras vezes de inauguração da estrada, aí para a praia, atolei na praia, na estrada, porque não estava pronta. Então, isso tudo trabalhando para o Departamento de Turismo e Divulgação, que fornecia noticiários para os jornais de Curitiba. Agora, quanto à infância, voltando um pouco, era o tempo do gasogênio, o tempo de entrar na fila para comprar pão, e às 7 horas só podia comprar 2, não havia absolutamente nada, não havia geladeira, se comprava peças de gelo de uma carroça que passava com gelo da Brahma para vender, mas que foi um período muito estranho. Eu morava ali na Rua Cabral, número 420, e ali então, uma vez eu estava no grupo escolar, peguei um pedaço de borracha, que era da minha mãe, e dei, tinha uma doação para borracha, tinha uma doação para ferro na Praça Osório, tinha uma montanha, então eu doei aquilo. Minha mãe ficou muito brava comigo, porque aquilo era que ela cortava, aquela borrachinha, para fazer a tarraqueta de torneira, que não existia essas que existem. Então fazia falta aquele negócio. Então são coisas muito interessantes. Para se ir à praia, precisava um salvo-conduto durante a guerra, fornecido pelo comandante da região militar.
E quando eu cheguei, uma vez me lembro, foi a Caiobá, não tinha pão, comia-se polenta frita de manhã, no café da manhã. Porque a infância foi interessante, eu assistia muito cinema, Cine Odeon, Cine Ópera, aquela coisa toda ali. O meu início de trabalho foi numa comissão. O primeiro trabalho que eu tive foi em 1956, numa comissão de levantamento patrimonial do Estado do Paraná. Até então não tinha nada de levantamento, eu fui designado para isso, ganhei uma maquininha pequenininha chamada Verdinha, que fazia cálculo, e você multiplicar por 50, você tinha que mexer a manivela 50 vezes, Facite era o nome da máquina. Depois fui para esse departamento de imprensa, né, que tinha sido inicialmente o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. Meu pai voltou, depois que rompeu, anos depois, o governador Manuel Ribas, interventor, convidou ele novamente e ele foi primeiro diretor-geral do Departamento de Imprensa, foi diretor de Educação e, posteriormente, secretário novamente. Foi o primeiro secretário de Educação do Paraná. Foi o primeiro. Mais tarde se candidatou a deputado federal, ficou como suplente, e mais tarde foi senador. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, fiquei um período lá, mas nesse meio tempo daí voltei, de modo que eu fiz o CPOR, parte no Rio de Janeiro e parte em Curitiba. Me formei aqui em Curitiba e fiz o estágio em Joinville como oficial de infantaria, onde eu conheci muita gente, porque eu conhecia colegas de grupo, de colégio estadual, de CPOR. Então é um volume de gente muito grande que a gente vai observando e vai conhecendo. Mas depois eu fui nomeado para o Ministério de Educação e Cultura, como inspetor de ensino. Só que nessa época eu já estava formado em jornalismo e aí abriu-se vagas para o Senado como redator. E eu então entrei no quadro do Senado como redator. Depois passei a ser redator de anais e documentos parlamentares, onde fiz algumas publicações como reforma agrária, reforma bancária, que eram os temas que estavam em voga naquela época. Foram muitas coisas assim, e aí iniciou a minha ida para Brasília. E em Brasília eu fiquei no Senado muitos anos, me aposentei no Senado em 90, com 35 anos de trabalho, e participei de 2 assembleias constituintes, a de 79 e a de 86, a Assembleia que foi de 86 até 88, que é essa nossa Constituição atual. Nessa época eu fui designado pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte para a Comissão de Legislação Eleitoral e Partidos Políticos. Numa subcomissão, depois na comissão presidida pelo senador Jarbas Passarinho, e posteriormente estive como relator da Constituinte, Bernardo Cabral, até o final da promulgação com Ulisses Guimarães e tal. Hoje eu continuo com o Bernardo Cabral, porque hoje ele é consultor da Confederação, local onde eu sou chefe da assessoria parlamentar. Depois que eu saí do Senado, depois do Senado, eu fui para montar uma assessoria para a Confederação do Comércio. A Confederação do Comércio não tinha assessoria. Eu, então, montei uma assessoria. No começo eu era sozinho. Hoje, eu já estou há 35 anos lá, eu tenho 12 funcionários, 14 no total. E aí eu sou chefe dessa assessoria legislativa que faz toda a parte de legislação da área do comércio, serviços e turismo. Bom, durante o período que estive no Senado, eu tive algumas saídas de lá. Primeiro, eu fui convidado pelo governador do Distrito Federal para dirigir o turismo em Brasília. E fiquei como diretor com
como se fosse um secretário, porque não tinha sido criada a secretaria, mas era uma diretoria geral, em que eu fiquei 5 anos dirigindo, né, quando participei de muitas coisas importantes. O 10º aniversário da cidade eu fui... Nessa época eu fui secretário-geral das festividades. Eu também participei do Sesc Centenário da Independência do Brasil como participante, de uma série de eventos com ministérios, etc. E até fui condecorado com a Ordem do Mérito Alvorada de Brasília. E em 1975 eu saí para trabalhar com o então presidente da Caixa Econômica, Carlos Grischbitter, que é daqui de Curitiba, me convidou para a assessoria dele na Caixa. Eu fui assessor do presidente da Caixa. Fiquei durante 4 anos, 3 anos e meio como assessor da Caixa, e da Caixa fui para a presidência da República, para a assessoria de Relações Públicas, junto ao ministro Fará, que foi chefe da assessoria da presidência da República. Depois voltei ao Senado. Quando saí da presidência, voltei ao Senado e aí participei dessa... A Assembleia Nacional Constituinte. Foi muito interessante. Eu vou dar uma ideia do trabalho que pouca gente sabe. Nós começamos com 96 mil emendas, sugestões para transformar nessa área que era subcomissão de partidos políticos e legislação eleitoral. 96 mil. Então nós trabalhamos até as 4, 5 horas da manhã. Não existiam ainda computadores. O Senado tinha o Prodazem, onde ele nos cedeu para depois, mais tarde, mas no início iniciamos numa sala pequena. O primeiro subrelator nos convidou para um churrasco à noite. Vamos comer um churrasco? Comemos um churrasco. E eram 10 horas da noite, ele disse, então podemos começar a trabalhar agora. Era um sábado. Aí trabalhamos nesse sábado até altas horas da manhã, eram 5 assessores nessa área. Às 5 horas da manhã fomos dormir, no domingo voltamos. E aí no domingo não tinha nem o que comer. Então eu pedi pelo telefone uma pizza para nós, e nós cortávamos com uma tesoura, que era que se cortava as sugestões, porque naquele tempo não tinha computador para ir mudando, a sugestão e colava, íamos colando essas sugestões, partimos de 96 mil. Trabalhamos ali nessa área quase uns 6 meses, até de madrugada só se comiam uma coisa que eu não posso nem ver hoje em dia, era um sanduíche que vinha com uma maionese, eu não posso nem pensar mais nisso. Ou senão um biscoito duplo, que tem no meio um vermelho, que eu não sei o que, ou um chocolate. Também não posso ver, era o que se comia. E de madrugada eu levava o datilógrafo, que tinha um datilógrafo a 20 e tantos quilômetros de Brasília, que era onde ele morava. E uma vez quase sofri um acidente na volta. Bom, aí continuei trabalhando, passamos para a comissão. Na comissão já veio o outro deputado, Prisco Viana, o Passarinho era o presidente, aquelas discussões intermináveis, tudo que nós tínhamos feito lá não valia mais nada, tinham tido alguns avanços que tinham sido o voto aos 16 anos, eu, inclusive, na época achei que não deviam fazer, mas o deputado disse, não, mas meu filho tem essa idade e tem condições de votar e etc. e tal. Aí passou isso, passou uma série de outras coisas, mas depois isso foi sendo fatiado. Em vez de ele entrar como um capítulo da universidade, da Constituinte, que hoje seria uma coisa fantástica, porque é o que está dando problema. Até hoje nós não temos uma reforma política. Essa era uma reforma política que podia ser feita naquela época. Não foi feita, eles fatiaram, foram pondo, e não houve esse capítulo na Constituinte. Houve pedaços dele colocado durante a comissão de sistematização. Então foi um período muito duro, foram
começou em 86, foram 2 anos de discussão nessa Assembleia. Aí houve a promulgação e etc. Aí eu fiquei na Confederação, me especializei. Já na assessoria eu era especializado já, eu era chefe de uma área que era de educação e saúde, com assessores do Senado. Eu comandava um grupo de 10 assessores da área de educação e da área de saúde. Pessoas muito competentes e que trabalharam muito e que deram muito de si, produziram muita coisa durante esse período. Posteriormente, quando fui para a Confederação, eu tenho umas preferências. Fiquei muitos anos fazendo uma coisa Sebratur, que na Confederação fazia junto com a Câmara, e isso deu origem ao Ministério do Turismo. Porque quando o presidente assumiu, disse, é isso que eu quero que façam para o Ministério de Turismo. Era o que se fazia na Câmara já há alguns anos. Aí fiquei sempre nessa área de educação, estou até hoje. Nós fazemos sempre uns seminários grandes, internacionais, sobre educação. Trazemos gente, trouxemos uma vez professores da Finlândia, dos Estados Unidos, da Coreia, os principais, onde tinha o menor ensino do mundo, aqui no Chile e tal, e fizemos um seminário, durou uma semana, que tinha por sessão, assim, era um auditório de 600 lugares, e todas as comissões da Câmara estavam também com telões. Aquilo dava mais de 1.200 pessoas que entravam de manhã e saíam à noite. Tinham coisas muito interessantes. Uma professora americana tinha feito estudo do cérebro de pessoas que liam e não liam, com radiografias e com esses processos mais modernos, e eram diferentes do cérebro. Então era uma coisa que interessava muita gente. Então estamos fazendo nessa confederação há muitos anos essa área de turismo e essa área de educação, que é a minha especializada. Eu hoje sou parceiro de todos os presidentes que tiveram na Comissão de Educação e Cultura do Senado e da Câmara, são nossos parceiros, inclusive o senador Cristóvão Buarque. Nós temos feito muitas vezes e tenho levado muitos parlamentares para uma escola especial que nós temos. A Confederação do Comércio tem uma escola de 2º grau no Rio de Janeiro, que é um internato, que é para filhos de comerciários que ganhem até 1/3 de salário mínimo. E são mais ou menos 200 vagas por ano pelos estados. E eles vão para esse internato, os meninos, e ficam lá, morando lá. Os professores moram lá, a diretora mora lá, e eles lá ficam 3 uma coisa fantástica, um dormitório bom, tem uma biblioteca de 45 mil volumes, eles ficam lá, tem tudo lá, e nos fins de semana eles saem para passeios turísticos, para visita de museus, para história, para uma série de coisas. É muito interessante. Estou trabalhando já nessa confederação há 35 anos e participando no Brasil inteiro, porque a confederação reúne todas essas federações de comércio do Brasil. Inclusive, eu estive ontem com o Piana, disse que ele fez uma gravação aqui com vocês. Ele é nosso presidente da federação aqui em Curitiba, da Federação do Paraná, além de ser vice-presidente da Confederação Nacional lá no Rio de Janeiro. E estamos, então, tocando essa área toda de educação nessa. Agora eu vou contar umas coisas anexas, né? Vamos dizer. Durante esse período, hoje, eu sou conselheiro do SEBRAE Nacional desde 1990. Portanto, já faz bastante tempo. Este ano, agora, no mês de setembro, eu fui o relator geral dos custos e do orçamento do SEBRAE, agora em setembro. Estou lá, fui presidente desse conselho fiscal do SEBRAE durante 6 anos. De modo que eu conheço o Brasil inteiro, conheço o SEBRAE muito bem,
Fui presidente interessante, do Conselho de Contribuintes, hoje chama-se CARF, durante 34 anos. Hoje o máximo que alguém pode ficar é 8 anos. Eu fiquei 34 anos lá, saí, fiquei também muito tempo no Conselho da Previdência. 8 anos no Conselho da Previdência, como conselheiro da Previdência Social. Trabalhei bastante nesse conselho. Nós fizemos uma lei muito interessante, que não é uma bolsa que possam dar e tirar. As pessoas que não têm condições de subsistência recebem, por lei, uma parte do salário mínimo como auxílio, mas não é um auxílio dado e tirado. Este é um auxílio permanente feito por lei. Não é feito por uma delegação, tira, aumenta, não. Isso foi uma lei, eu não me lembro o nome dela, uma lei muito importante para essas pessoas sem recursos e sem possibilidades, são deficientes, etc. E tal. É um volume bastante grande, eu não me lembro, já saí da Previdência faz muitos anos. Mas foi uma experiência muito interessante, também de muito trabalho, não foi muito fácil, não. Assim como fiquei em outras comissões internacionais, Brasil-Alemanha, essas internacionais. Me formei, posteriormente, eu tenho 2 formaturas importantes. A primeira é muito interessante. Quando eu comecei a fazer um doutorado na Universidade de Brasília, ela foi fechada. No meio houve uma rebelião e o governo fechou a universidade. E eu tive como colegas alguns, por exemplo, um exemplo, Pertence, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, meu colega de turma. Só que nós não terminamos esse curso. Esse curso não foi fechado. O Vitor Nunes, que era o nosso... que nos orientava, orientador, foi cassado do Supremo naquela época, mas depois eu fiz um curso de Planejamento Econômico e Social na Universidade de Brasília, onde eu me formei, pós-graduação. E quando eu estava em turismo, fui bolsista da organização da OEA, dos Estados Americanos, me mandou para Madrid, onde eu fiz um curso internacional de turismo para diretores e dirigentes de turismo e tal. Voltei lá com uma vontade de trabalhar em turismo, uma coisa nova, muita novidade. Para você ter ideia, Madrid, a Espanha tinha 28 milhões de habitantes e tinha 32 milhões de turistas naquele ano. E o Brasil nunca passava de 1 milhão. Hoje parece que tem 2 milhões de turistas. Lá, você imagina, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Lá tinha 28 milhões, tinha 32 milhões de turistas. Então, aprendi muito com os maiores professores do mundo, né, que eles inovaram muito em Madrid, etc. e tal. E participei de muita coisa em Brasília, né? Brasília era nova, eu estou lá desde o começo, então, praticamente, tudo que foi feito naquela cidade eu participei. Hoje eu estou afastado dessa área. Voltando a falar sobre família, eu tenho diversas coisas a acrescentar. Primeiro, que eu falei da minha experiência na área de música. No entanto, o meu irmão, Fernando Veloso, fez a Escola de Música e Belas Artes e terminou a área de Belas Artes e é um pintor conhecido no Brasil inteiro, com cursos no exterior e um bom pintor. Quer dizer, o que eu não pude ser na área de música, ele foi na área de Belas Artes. Então, foi diretor aqui de cultura, procurador do Estado, então é uma coisa muito importante. Agora, ainda voltando no meu pai, eu tinha dito a princípio que meu pai tinha recebido até uma condecoração quando os alemães invadiram a Polônia. Posteriormente, ele recebeu todas as medalhas que existem no Brasil. A Ordem do Mérito Militar, a Ordem do Mérito Naval, a Ordem do Mérito Aeronáutico, todos entregues por presidente da República e etc. E há uma curiosidade muito interessante. Meu pai era maçom.
e foi grau 33 na maçonaria. E ele tem uma medalha dada pelo Papa, chamada Pro Ecclesia, dada pelo Papa Paulo VI. De modo que é uma coisa muito interessante, dizem que maçom, católico não pode ser maçom. Eu não conheço outro caso. De modo que eu acho que esse é o único caso que a pessoa é maçom no último grau. Naturalmente ele estava aposentado na maçonaria, mas posteriormente recebeu até essa foi condecorado pelo Papa. E foi muito importante, porque foi líder do governo do Juscelino, que foi um governo de sucesso. Ele foi líder no Senado do Juscelino. Agora, quanto à minha família atual, eu sou casado, tenho um filho do primeiro matrimônio, Roberto Veloso Filho, que tem hoje 44 anos, e tenho a minha a atual mulher, chama-se Deise Marise da Veiga Rezende Veloso. É um nome comprido, o meu é só Roberto Veloso. Com 3 filhos, que são meus enteados, e 3 netos, que são meus netos. De modo que essa é a minha família, com quem eu já vivo há 27 anos. De modo que a família atual, daqui para baixo, é com Deise Marise e a nossa descendência, né? Então, é a atual. A passada, eu tenho minhas tias, que foram professoras, as quais eu adorava muito. E como curiosidade, quando meu pai saiu da área política, meu tio chegou, Pedro Paragon de Souza, foi governador do estado. E, posteriormente, um primo meu, Ari Veloso Queiroz, foi vice-governador do Álvaro Dias. Eu nunca me interessei pela área política. Talvez até uma coisa interessante, porque quando eu era menino, meu pai saía para fazer campanhas, e naquele tempo não voltava no mesmo dia, não. Saíam de automóvel e levavam 40, 50 dias e voltavam 40, 50 dias depois. Era muito pesado. E campanha era feita com dinheiro próprio. Não tinha financiamento nem de Estado e nem de empreiteiro. Cada um quer arrumar seu dinheiro. E era feito com empréstimos bancários. E aquilo sacrificava muito a família. De modo que quem tem lembrança da política anterior era sola de sapato, muita disputa e com dinheiro emprestado. Isso é uma coisa que deveria voltar. E quem tinha prestígio, quem se elegia? Era o médico, que era muito conhecido na cidade, era o advogado mais importante, era o empresário que tinha as lojas, era aquele líder líder de verdade, não é líder de viver com dinheiro alheio, não. Líder operário, mas líder operário legítimo, não vivendo de empreiteiro. Então, era difícil. E eu, como vi aquela dificuldade, não me atraiu essa área política. Eu nunca tive essa atração. Isso é uma coisa importante dizer, que por quê? Até nem eu sei por quê, mas houve uma resistência a não participar disso, principalmente quando as coisas começaram a mudar. E veio processo político, golpes de Estado, aquele do militar, e etc. e tal, e depois esse sistema que você só pode se eleger com dinheiro, sei lá, as fontes são obscuras. Isso não me interessou nunca. Eu fiquei muito satisfeito em estar aqui, porque eu não tenho nenhum depoimento dado, de modo que eu tenho algumas coisas escritas como lembranças minhas. E poucas coisas serão lidas no futuro. E esse é muito importante, que eu possa deixar para os meus netos, para os meus filhos, esse depoimento que eu dei sobre esse início da minha vida. Então eu queria agradecer muito a vocês aqui, o Luiz Renato Ribas e o Rômulo, o pessoal daqui que teve a gentileza e a paciência de eu me ouvir aqui, porque eu sempre escuto o meu amigo Bernardo Cabral dizer
Se você quiser ser bem, fale pouco, fale alto, não, fale alto, fale claro e fale pouco. De modo que isso vai ser para mim um depoimento muito importante, inclusive para que os meus filhos lembrem-se dessa parte de início, que não é difícil. Passar, eles não têm mais, as pessoas não têm mais paciência de ouvir. Então terão esse depoimento dado por vocês aqui, muito importante para a minha vida.